Olá, aluno! O objetivo da aula de hoje é apresentar os principais conceitos de grupos e agrupamentos sociais. O tema, o grupo social como objeto de estudo. Quais os aspectos que caracterizam o ser humano? O ser humano é um animal político. Vejam essa definição de Aristóteles. O homem é um animal político em grau maior que as abelhas ou todos os outros animais que vivem reunidos. Vamos entender melhor essa distinção. Os animais vivem em harmonia com a natureza, usufruindo dela a partir de suas condições e necessidades biológicas. As ações dos animais se extinguem tão logo são terminadas. A sua ação é intuitiva e não há acúmulo de conhecimento e experiência. Não há transmissão de conhecimento e também não há o desenvolvimento de uma inteligência concreta. Eu gostaria de explicar melhor isso para vocês. Imagine um animal vivendo no ambiente selvagem, né? Ou mesmo seu animal doméstico. Você pode ensiná-lo a fazer diversas coisas, né? O seu cachorro você pode ensiná-lo a pegar uma madeira, etc. Mas ele não consegue transmitir essa experiência para os seus filhotes, né? A sua experiência acaba e termina na sua vivência, o que é bastante diferente de um ser humano, que muito embora ele viva na natureza e explore a partir das suas necessidades dessa natureza, ele vai criar uma outra série de condições nesse seu processo de relação com o meio ambiente. Ele não é movido só e tão somente pela sua intuição, né? Ele é movido por uma ação concreta de transformação da natureza. As ações dos seres humanos não se extinguem quando terminadas, elas são transformadas em experiência e conhecimento. A sua ação ela tem uma intenção. O ser humano muda o meio ambiente, muda a natureza para viver melhor. E essa ação é transformada em conhecimento e experiência que é transmitida para os seus descendentes, né? Ou seja, o ser humano nesse processo ele é obrigado a desenvolver tanto uma inteligência concreta da experiência que é o viver, né? Mas também uma experiência abstrata que é a linguagem, é o conhecimento que ele transmite de um para o outro. Esse conjunto de características vai possibilitar ao ser humano o desenvolvimento de sua capacidade reflexiva, a consciência de que ele sabe, né? Sabe fazer e sabe ser, né? Sabe se diferenciar dos outros animais. Agora, por que o humano empreende o grupo? Por necessidade, em virtude de suas limitações e impotências, necessidade face ao quê? Nós somos seres que, diferentemente dos animais, não conseguimos viver sozinhos. Você já imaginou pegar um bebê e soltá-lo no meio do ambiente selvagem? Já imaginou soltá-lo, por exemplo, no ambiente urbano? Ele não vai conseguir sobreviver, mesmo porque ele já perdeu uma grande parte, nós seres humanos já perdemos uma grande parte das nossas intuições. Então nós vivemos um pouco e absolutamente do nosso conhecimento. Agora, viver em grupo pressupõe um conjunto de elementos, né, que vai levar o ser humano a conviver com outros, a um processo que nós chamamos de sociabilidade. A sociabilidade, a capacidade de viver, sobreviver e existir em coletividade, constitui uma das características do ser humano que o diferencia de outras espécies. Então veja, a sociabilidade ela é um ato consciente, um ato intencional. O ser humano não se associa a outros seres humanos por instinto, e sim por vontade própria. Agora, por que estudar o grupo social? Nós estudamos o grupo social porque o ser humano é um ser social e gregário, ou seja, ele necessita viver em grupos para sobreviver, ele necessita do grupo social. Veja essa definição de Elie Chinoy. O processo de socialização, que transforma a matéria-prima humana num ser social, executa duas funções importantes. Prepara o indivíduo para os papéis que há de desempenhar e transmite o conteúdo da cultura de uma geração a outra. Podemos citar como exemplo o caso das irmãs Kamala e Amala, as meninas lobo. Na realidade, é uma história bastante antiga, né? Um antropólogo encontrou esse grupo de meninas e eram meninas que viviam em meio a lobos, de verdade, né? na Índia. E elas viveram durante muito tempo. Elas foram encontradas com uma média de idade de entre a Kamala tinha 8 anos e a outra irmã tinha 14 anos. E elas viviam como animais, né? A tendência do ser humano, como nós não desenvolvemos nenhum tipo de instinto,
é nos aprendermos com aqueles que estão mais próximos. A criança aprende com o adulto, né? Aprende a ser sociável, a se socializar com o adulto. E essas crianças, na Índia, as irmãs Kamala e Amala, acabaram se socializando junto com animais. Então, elas tinham um comportamento totalmente animalesco, né? Elas andavam sobre os 4 membros, né? Uivavam durante a noite, tinham hábitos noturnos. E com o tempo, né, elas foram levadas para viver em conjunto com a comunidade, com uma certa comunidade na Índia, elas foram passando por um processo de aprendizagem. E esse processo implica em que elas foram se socializando, foram aprendendo a viver em sociedade, a criar novos hábitos, né, a ter horários para comer, horário para dormir, aprenderam a expressar os seus sentimentos e por aí adiante. Então, o que significa viver em grupo para o ser humano é isso, que a partir da vivência em grupo, ele se socializa, ele se torna mais humano, mas ele também consegue se proteger melhor. Vamos ver agora, então, um filme de François Truffaut, O Garoto Selvagem, que aborda bem esse tema que nós estamos tratando agora. Le nom de Victor lui est devenu familier. Quand on le prononce à haute voix, il manque rarement de tourner la tête ou d'accourir. Nous avons convenu, Madame Guérin et moi, d'exercer sans relâche l'attention de notre élève pour le son haut. Voulez-vous me donner de l'eau? Comme cette eau est fraîche, j'aime beaucoup boire de l'eau. Non?